O gato lê. Diva, narrado por ela mesma. Texto baseado no romance Diva, de José de Alencar, por Maria Cristina Rabelo de Moraes. Capítulo 11. Porém, se eu pensei que a tia Leocádia iria se satisfazer com o aniversário de papai, estava muito enganada. A imitação de tia Matilde, ela resolvera dar uma festa todas as semanas. Tia Matilde recebia nas quintas e ela nos domingos. Minha única esperança era que meu pai discordasse com a perturbação de seu descanso do fim de semana. Infelizmente, ele estava disposto a fazer qualquer sacrifício pela sua musa e tia Leocádia não necessitou de muito esforço para convencê-lo de como as reuniões eram importantes para mim. E foi dessa forma, entre os alvoroços das quintas e domingos, que fui vendo a Emília desaparecer. Sobrava-me pouco tempo para estudo ou para visitar os que necessitavam de mim. Parecia-me que andava sempre vestida de diva, exibindo-me soberana por entre os salões. Por vezes, tinha a impressão que o pó de arroz não iria mais desgrudar do meu rosto. Os papéis se inverteram. Agora era eu que estava sempre cuidando para ver onde estava o doutor. Ele era médico e sempre seria um médico, e eu precisava dele para não perder o rumo. Era como se ele fosse um vaso onde eu guardasse a essência de minha alma. Parecia haver dentro de mim uma grande solidão, onde meu espírito se perdia. Diga-me alguma coisa, eu murmurava. Fale-me. Fale do céu, das nuvens, do mar, do que Deus criou de melhor neste mundo. Fale-me de alguma coisa que não sejam rendas e veludos, pensava eu. Eu queria sorver do mundo que ele tinha direito e que me era negado. Foi então que, acanhadamente, ele começou a me contar algumas coisas do seu trabalho. E ele falava, e eu bebia as suas palavras, que me matavam a sede da alma. Foi por este tempo que o doutor teve a feliz ou infeliz ideia de alugar uma casinha no sopé da montanha. No primeiro momento, considerei uma ideia feliz, porque me daria oportunidade de visitá-lo sem despertar suspeitas e verificar seu trabalho mais de perto. Porém, comecei a pensar que talvez fosse uma má ideia, quando em uma manhã, poucos dias depois da mudança, abri a sacada do meu quarto e reparei na casinhola. Na verdade, ela sempre estivera ali, mas nunca tinha chamado a minha atenção. O que eu não gostei foi que me pareceu ver um vulto à janela. Depois, olhando detidamente, pude verificar que o Amaral, só podia ser ele, estava usando um binóculo para cuidar minha varanda. Isto me enfureceu. Dessa forma, ele poderia controlar meus passos e descobrir coisas que não pretendia que soubesse. Eu estava neste estado de espírito quando à tardinha o rapaz resolveu nos visitar. Eu e tia Leocádia fôramos para o jardim, onde estava mais fresco aquela hora. No momento em que ele chegou, eu brincava com o cachorro. Encontrava-me muito brava com o mancebo e comecei a extravasar minha raiva, irritando o animal. O cão rosnava e o doutor ficava nervoso, temendo que algo me acontecesse. Eu sabia que meu cachorro jamais me atacaria, porém a preocupação que despertava no moço fazia com que me sentisse vingada. Só parei quando o rapaz, não se contendo mais, correu para me salvar da pseudo-fera. Só lastimei que, na pressa, Amaral não tivesse tropeçado e caído de cara no chão. Pelo menos, consolava-me, ele perdera a habitual postura de almofadinha que usava para conversar com tia Leocádia. Não tenha receio, tudo aqui me obedece, até este bruto. Por mais que o irrite, não passa disso. O cão veio se deitar a meus pés, como sempre o fizera, e eu me senti culpada por referir-me a ele de forma tão grosseira.
Até tia Leocádia, que sabia o quanto eu prezava o animal, levantou os olhos de seu trabalho de mão para verificar o que estava acontecendo comigo. Na verdade, o que eu queria era mandar uma mensagem velada para o Amaral, para ele não ousar se meter em minha vida. Mas claro que ele não entendeu minha mensagem cifrada. Ele não entende nem o que lhe cai no nariz. Mais tarde, quando eu já me acalmara um pouco, o moço aproveitou que Dona Leocádia foi verificar a janta para me anunciar o que eu já sabia, que viera morar mais perto. Naquele momento, então, eu pensei: quem sabe é uma feliz ideia? Disse-lhe em voz alta. Melhor, estaremos mais perto, estimo bem. Pois eu receava que isso lhe desagradasse. Por que motivo? Perguntei, me fazendo de tola. Só porque você está invadindo minha privacidade? Pensei em silêncio. Já não tem medo? Perguntou-me sorrindo. Avaliei longamente o que ele queria dizer com aquela indagação. Depois me lembrei que lhe dissera um dia que sentia medo dele. Olhei o sorriso do médico tão terno, tão inocente, e pensei que ele tinha razão. Eu ainda tinha muito a temer. Respondi dissimulada. Do senhor? Não. De mim? Talvez. Com o passar das semanas, pude concluir que fora uma boa ideia o médico vir morar ali perto. Ele parecia muito feliz e se dedicava com mais afinco a seu trabalho. Muitas vezes, surgia com os olhos brilhantes de realização pessoal. Nessas ocasiões, com alguma dificuldade, eu conseguia arrancar dele a história de uma de suas curas. Tais histórias só vinham à baila quando estávamos sozinhos e conseguíamos conversar embaixo de alguma árvore. Ele nunca me encarava nesses momentos, porque se sentia envergonhado de me narrar casos que só deveriam ser mencionados na Sala dos Fumantes. A Sala dos Fumantes era o local onde os homens se reuniam para tratar de assuntos que consideravam pertencer unicamente ao universo masculino. No entanto, era dos momentos de conversa que eu mais gostava. Quando nos encontrávamos nos salões, tentava evitar ficar perto dele. É como se eu não quisesse macular nossa amizade com propostas tolas. Aos poucos, acredito, o rapaz começou a me compreender. Ele continuava a me cuidar à distância, porém não tinha mais aquele olhar de cachorro sem dono. Ele entendia que a diva que costumava frequentar as festas não era a mesma mulher com quem conversava nas tardes de verão. Sem que ele percebesse, eu o ensinava a amar a Emília. Até mesmo o ar de almofadinha esvaía-se. Ele ainda parava naquelas posições, cheias de modismo, porém apresentava um rosto sereno. Sempre que eu passava, cumprimentava-me com um leve aceno de cabeça, como se fosse mais um mútuo reconhecimento. Porém, às vezes, quando eu transitava pelo braço de algum dos rapazes, que ele julgava que eu pudesse ter algum interesse, seus olhos ardiam em ciúme. O deputado Chaves era um de seus rivais imaginários. Nunca eu confessara, mas no fundo até gostava daquele ciúme. O ciúme significava que ele se importava, que realmente se importava. Por isso, vez ou outra, eu desfilava pelo braço do Chaves. Afinal, eu nunca neguei que era má. Com o tempo, parece que toda a chácara foi se acostumando a ver nós dois conversando. A tia Leocádia cansou-se de estar sempre presente. Em parte, eu acredito que ela achava que eu deveria sentir algum prazer mórbido em perguntar ao doutor sobre seus pacientes. Essas eram as histórias que ela mais detestava. Mais e mais, titia foi deixando para o cachorro a tarefa de nos fazer companhia. Observando o andar das coisas, eu tomei uma decisão. Chegando à véspera de Corpo de Deus, fiz ao médico um convite. Amanhã não vou à cidade. Se o dia estiver bonito como o de hoje, pretendo fazer um passeio, que há muito tempo não faço. Quer acompanhar-me? Eu estava decidida a apresentar-lhe os bosques que tinham formado a alma da Emília.
Ia suplicar-lhe esse favor, mas não me animava. Respondeu-me: iremos até o alto da montanha. Quando eu percorria só essas veredas escarpadas, os rumores da mata, as grandes sombras que oscilam pela encosta, o ermo da profunda solidão me faziam cismar e sentir coisas que eu não compreendia. Desejava ter ali, perto de mim, alguém a quem falar, um coração amigo que recolhesse o que transbordava do meu, para mo restituir depois. Iremos juntos amanhã. Quero ver como sentirei agora ao seu lado, o que senti outrora no isolamento de minha alma. Ele ouvia minhas palavras extasiado. Não creio que tenha compreendido que eu acabara de confessar que fugia de casa e me embrenhava nos matos sozinha. De qualquer maneira, era desse jeito que eu queria chegar até ele, devagarzinho, de forma a não assustá-lo. Marcamos encontro para as 11 horas da manhã, perto do bosque de bambu. No outro dia, quando cheguei desacompanhada, ele empalideceu. Foi então que me dei conta que ele não tinha entendido muito bem o meu convite. Será que ele imaginara que costumava me embrenhar no mato com pó de arroz no rosto e todo o séquito segurando a minha saia? Ah, meu Deus! Quando eu começava a pensar que ele estava querendo me entender, me aparecia com essa. Amaral ficou tão desorientado que julguei que começasse a andar em círculos, tentando morder a própria cauda à imitação dos cachorros quando tocam os sinos da igreja. Olhei para ele sorrindo, tentando insuflar-lhe segurança. O que mais eu poderia fazer? Julguei-o mal. Achei que já éramos íntimos o suficiente para sairmos sozinhos. Mais uma vez me enganara. Essa constatação deixou-me desalentada. Saí andando na frente para que ele não percebesse a tristeza de minha alma. Um pouco mais adiante, quase escorreguei no limo de uma das pedras à beira de um córrego. Ele tentou alcançar meu braço a fim de apoiar-me, como se ainda estivéssemos nos salões. Deixe-me morrer, mas não me toque, disse-lhe com raiva. Era verdade mesmo. Eu ficara tão desapontada com ele que tinha vontade de desfalecer. Devo lembrar que, aos 18 anos, se tem vontade de morrer por qualquer coisa. Amaral deve ter ficado surpreso com a minha reação, porém, aceitou como aceitava tudo que vinha da diva. Constatei com repetida tristeza como mais uma vez o mato me revelava em quem eu realmente me tornara, uma diva. No entanto, eu não era mulher de desistir facilmente, e dei um jeito de conseguir escapar com ele em muitas outras tardes. Levei-o a diversas paragens, tentando mostrar-lhe como fora minha infância e o que era importante para mim. Ele também me falava de sua vida e de suas ambições. No entanto, mostrava-se sempre envergonhado ao falar de si, porque acreditava que não fosse apropriado haver uma amizade como a nossa, entre um cavalheiro e uma senhora. Dessa forma, o verão transcorria. Certa noite eu dançava, sofrendo da vertigem do baile, como o Amaral resolvera cognominar a minha transformação de Emília em diva. Agora, ele já presumira que existiam duas de mim, embora não soubesse a extensão de sua descoberta. Em um determinado momento, no meio de uma contradança, na qual me deixava guiar pelos chaves, pude divisar ao longe o olhar tristonho do doutor, pousado na fímbria de meu vestido. Quando consegui desvencilhar-me do deputado, fui até ele para indagar. Por que está triste? Porque sou egoísta e não tenho o direito. Sorri carinhosamente para o meu amigo. Ele estava começando a sentir saudades da mulher que conhecera fora dos salões. A nossa amizade é uma flor muito suave para este clima da sala, disse-lhe, não lhe parece? Por força há de sentir aqui. Encaminhamo-nos para junto da sacada, onde era sempre mais fresco. Fazia uma linda noite sem luar. As copas escuras das árvores nadavam no azul diáfano, borrifado pela doce luz das estrelas.
Como está estrelada a noite! Exclamei. Ali naquele silêncio, a alma pode abrir-se, não é verdade? Não há rumor que a assuste, nem esse vapor que abrasa. Eu gosto da noite. As melhores horas de minha vida, vivo-as de noite. É quando Deus me visita. Ele desce nos raios das estrelas e entra em minha alma, aberta para recebê-lo. Tenho sentido aqui tantas vezes. Veio-me agora um capricho. Olhe, agora, quando essas luzes se apagarem e todos recolherem, quero gozar desta bela noite. Mas há de ser lá, à sombra daquelas jaqueiras, à beira do lago. As jaqueiras de que lhe falei ficavam muito distantes da casa. Ele moveu a cabeça com um gesto de dúvida. O senhor não acredita? Pois vá até lá. Consente. Há 1 hora. Eu espero. Eu lançara o desafio. Desafiara-o a me acompanhar bem distante de casa, onde as regras não poderiam nos separar. Quando a alma pode abrir-se à verdade e Deus nos visita e vê aquilo que realmente somos. Ele teria coragem de enfrentar comigo esse momento? O rapaz espreitou ao longe as jaqueiras indeciso. Senti pena de meu amigo, afinal, eu o empurrava a penetrar os recônditos que ele nunca desejou conhecer. Ele nunca se interessara pela Emília. Sempre se satisfez com a diva. Esta é uma mulher arrogante que muitas vezes o magoava, mas ele conhecia a dimensão dessa dor. Era uma dor de dimensões inteligíveis, muito bem mapeada pelos poetas. Eu pedia de meu querido muito mais. Exigia que olhasse a noite negra como Deus fez, sem que a lua dos poetas a iluminasse. Eu solicitava que se encontrasse com uma Emília de peito reto, sem enchimento no sutiã, lá bem distante, na beira do lago, à sombra das jaqueiras, como Deus criou. Talvez eu estivesse pedindo demais. Ele acreditava que a diva era exigente, porém a Emília era muito pior. Talvez eu não tivesse o direito de exigir tanto, mas eu era má, muito malvada. Pobre rapaz, ele era bom, muito bom. Ele se importava, ele realmente se importava. Esta obra de ficção pode ser adquirida para sua total contemplação através do link indicado aqui na descrição do vídeo. Obrigada por nos acompanhar neste capítulo.